Olá! Existe um ramo dentro da psicologia que se chama psicologia social, que estuda como funciona a sociedade em termos psicológicos. Ela explica que a pessoa, quando ela está sozinha em alguma situação, quando ela está vivendo a vida particularmente, psicologicamente ela funciona de um jeito, mas que essa mesma pessoa, se ela for colocada dentro de um grupo, ela assume comportamentos de grupo, ou seja, psicologicamente falando, ela pode agir, pensar, se posicionar de uma forma diferente do que ela faria caso ela estivesse na mesma situação, no mesmo instante, sozinha. Nós temos ouvido esse termo hoje em dia, comportamento de manada, em especial por conta desse movimento mundial envolvendo a tal da pandemia. Então hoje sim estamos, em termos de humanidade, todos na mesma página, todos preocupados com a mesma coisa, todos focados numa mesma direção, todos passando pelo mesmo medo. Então fortalece esse comportamento que a psicologia social nos traz, esse comportamento de grupo. Nós tendemos a agir, pensar, falar, defender situações, posicionamentos em termos de grupo. É mais fácil nós nos posicionarmos com grupos nesse momento do que sermos uma voz solitária. Muitas vezes não nos arriscamos, temos até receio de sermos excluídos, perseguidos, se nos colocarmos enquanto indivíduos. Então, temos a tendência de escolher um ou outro grupo e tentarmos pertencer a ele, ainda que para isso tenhamos que abrir mão de algumas colocações, de alguns pontos de vista muito pessoais. E para isso precisa de uma atenção. Então eu proponho que a gente reflita um pouco a respeito disso no sentido de termos mais consciência. Porque existe benefício do comportamento de grupo, no sentido de união, mas existe também perigo, porque o indivíduo acaba sendo massificado. Aquilo que faz parte da sua individualidade pode se perder, ele pode se tornar qualquer um. E nós não podemos ser qualquer um, nós temos que ser o nosso eu. Nós temos que validar nossa individualidade, mas no comportamento de grupo é comum essa tendência ao arrastamento para ficarmos como um amálgama, como se todos fôssemos uma única pessoa, mas não somos. Existe um livro que é bastante didático para nós os leigos, é fácil de ser compreendido, é gostoso de ser lido. A gente acompanha o pensamento do autor porque ele traz muitos exemplos práticos. E ele explica de uma maneira geral a história da psicologia social, esse comportamento de grupo. O autor é Eliot Aronson e o livro se chama O Animal Social. Ele vai mostrar o ser humano como um animal que pela evolução foi se sofisticando, foi se aperfeiçoando, e ele mostra que esse animal, ele tem sim, arquetipicamente ou geneticamente uma tendência de se unir em grupos, porque isso favoreceu a espécie humana chegar onde está. A espécie humana não era uma das mais adaptadas ao ambiente, não era mais forte, não era maior, não era mais... Os animais eram mais apropriados para viver na floresta, na selva, do que o ser humano. Então ele compreendeu que quando ele se unia, ele formava um conjunto. Esse conjunto, então, esse grupo de pessoas, de caçadores, eles tinham mais sucesso nas caçadas, porque não era uma pessoa contra um bicho instintivamente preparado para aquilo. Era um grupo de pessoas contra um animal. E esse animal, então, era dividido pelo grupo. Então, o contexto social, as pessoas se unirem em sociedade para atingir um objetivo, e isso foi excelente na história da evolução do ser humano. Eles começaram a elaborar estratégias para abater bichos cada vez maiores, porque eles cercavam o animal. E aí esse bicho grande, depois de dividido, eram porções grandes para cada um. Então, pela inteligência desse cérebro maravilhoso, o ser humano foi entendendo que quando ele se agrupa, ele se dá melhor.
Por isso que é inato. Nós temos um instinto que a gente chama de gregário, quer dizer, nós tendemos a nos unir a outras pessoas. O homem não foi feito para viver sozinho, ele foi programado pela evolução para viver em grupo. E para viver em grupo nós temos essa psique que funciona no individual de um jeito e um pouquinho diferente quando ela está em grupo. Aquilo que eu tenho coragem de falar sozinha quando estou eu lá com o meu espelho no banheiro, muitas vezes eu não tenho coragem de falar quando eu estou num grupo de amigos. Aquilo que eu consigo defender para uma pessoa que é muito próxima, de repente se eu estiver na mídia, eu já me retraio e eu não falo. Então é fato que nós não somos a mesma pessoa na intimidade do nosso lar, eu comigo mesma e eu num grupo social. É fato que nós modificamos um pouquinho o nosso comportamento, psicologicamente falando, nós funcionamos de uma forma um pouco diferente. E isso não tem problema nenhum. Isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa natureza. Mas é importante que nós tenhamos consciência disso, para que a gente não esteja ali arrastado sem saber. É importante que eu esteja em comportamento de grupo, mas consciente. Aqui eu não vou falar tal coisa, porque socialmente não vai ser compreendido. Então, ainda que eu haja diferente, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou consciente, eu escolho. O problema que esse autor Eliot traz nesse livro, O Animal Social, é que muitas vezes nós fazemos isso inconscientemente, nem percebemos que somos outras pessoas em grupo ou na solidão do nosso lar, entre amigos mais íntimos. Muitas vezes quem está de fora diz assim, você já percebeu como aquela pessoa muda? Se ela está lá na sociedade, ela é uma, se ela está dentro de casa, ela é outra. Lá fora ela é gentil, em casa é um carrasco. Ou lá fora ela é muito bruta, ela é muito seca. E em casa não é, ela é mais calma. Então nós percebemos no nosso dia a dia essa mudança de comportamento quando estamos em grupo, quando estamos no grupinho solitário da nossa casa, desse momento mais íntimo, ou às vezes só eu comigo mesma. Então o autor nos chama atenção para que a gente continue respeitando, isso faz parte do ser humano, eu tenho o meu comportamento no indivíduo, eu tenho o meu comportamento no social, não tem problema. Eu só preciso prestar atenção para me manter consciente. Eu sei que aqui, na sociedade, eu estou agindo diferente, mas eu estou consciente disso. Porque na sociedade, nós temos a tendência natural de assumirmos papéis. Então, é natural que o papel que eu represente na sociedade, ele não pode, ele tem que respeitar aquilo que o próprio papel pede. Por exemplo, se eu sou uma personagem que ocupa algum cargo de relevância. Eu sou parte de um governo, ou eu sou uma figura do judiciário, ou eu sou um diretor de uma empresa, ou eu sou uma professora de uma sala de aula. Se eu estou, vamos pegar esse exemplo que é mais fácil da gente compreender, porque é mais próximo de nós. Eu sou uma professora em sala de aula. Enquanto professora, eu estou num papel que me exige certas características, certos comportamentos. Eu preciso prestar atenção no que eu falo. Não é tudo que eu falo na minha casa que eu trago aqui na sala de aula. Porque em casa eu não estou vestida do papel de professora. E aqui eu estou vestida do papel de professora. Isso me traz responsabilidades. Eu não posso sair emitindo minha opinião como verdade em sala de aula. Porque eu estou carregando um papel que tem responsabilidade, eu sou referência. Então eu preciso me vigiar. Enquanto professora, eu preciso ter consciência do que me cabe e do que não me cabe. O que nós temos visto hoje em dia na nossa sociedade? O ser humano se desconectou de tudo, se perdeu de si, se perdeu no contexto social e misturou tudo. Então, duas coisas podem acontecer. Eu estar na sociedade vestindo um papel que eu preciso ter responsabilidade, eu sou referência, eu preciso me vigiar, porque aqui eu tenho que ser uma pessoa que representa bem o papel que eu assumi.
E muitas vezes o que tem acontecido? Eu misturo esse papel, eu jogo fora esse papel. Então aquilo que eu falo em casa eu falo aqui, a pessoa que eu sou lá fora eu sou em qualquer lugar, em nome de uma certa honestidade. Ah, eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar. Então você não está cumprindo a sua função na sociedade. Porque a psicologia social explica que a sociedade, para funcionar harmonicamente, precisa ter papéis. Não dá para eu dizer assim, ah, como eu vou para a piscina depois do almoço, quer saber? Eu vou dar aula de manhã como professora, mas eu já vou vestida para o clube da tarde. Então, assim eu já vou com essa roupinha mesmo, fica mais fácil para depois eu pegar uma piscina? Não, não. Porque na piscina eu estou representando um papel de um cidadão em momento de lazer. Mas eu, na sala de aula, estou representando um papel de professora, referência de crescimento daqueles alunos. E nós estamos tirando, rompendo com essas divisões, com esses limites que são saudáveis. Então, essa conversa de que eu sou assim mesmo em qualquer lugar, não é uma postura que faça bem, nem para mim e nem para o contexto. É como se eu não estivesse cumprindo o meu papel. Eu abri mão do papel, mas é importante que eu represente. Eu tenho que saber o que cabe a um professor. Eu tenho que saber o que cabe a um diretor de empresa. Se eu estou na posição de direção, eu não estou na posição de carrasco, nem de amiguinho, nem de paquerinha. Nós sabemos hoje, não cabe dentro de uma empresa certos comportamentos. É saudável que não tenha para evitar problemas. Então, de vez em quando, nós rompemos com o papel e de vez em quando a gente entra tanto no papel que onde a gente está vivendo como o papel. Então, em casa eu sou professora, no momento que eu estou com as minhas amigas eu sou professora, eu quero ensinar todo mundo. Quer dizer, eu colei no papel. Então, romper com o papel não é bom. E grudar com o papel também não é bom. E tem uma historinha que é muito linda a respeito disso e eu falo dela daqui a pouco. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos aqui conversando sobre a psicologia social. Eu citei aqui um livro que se chama O Animal Social, de Elliot Aronson. É um livro que explica nossos comportamentos de grupo, explica sobre as influências que a sociedade exerce sobre o indivíduo, fala a respeito da importância dos papéis que nós desempenhamos em sociedade, mas fala também do perigo da identificação com os papéis e do perigo de romper com esses papéis. Papéis são necessários, nós, dependendo do contexto, ambiente onde nós estamos, é importante que psicologicamente, em termos de postura, nós nos adaptemos a esse ambiente, nós precisamos respeitar certos limites, nós precisamos ter consciência do que convém, do que não convém. Ou seja, precisamos estar conectados com o papel que a gente representa naquele grupo onde a gente está, do qual a gente faz parte. E eu estava aqui dizendo a respeito dos papéis, o quanto que hoje dois comportamentos têm acontecido na nossa sociedade. Existe uma linha dessa história dos progressistas, do liberal, temos direito para tudo.
e sem fazer crítica nenhuma a isso, apenas constatando, porque é importante esse pensamento também que rompe, que é disruptivo, que gera revoluções, ele faz parte da humanidade, trouxe muitos benefícios, e hoje em dia ele tem proposto essa história de ruptura de papéis. Você precisa sair, você tem que ser você onde quer que você esteja, mas não é bem assim a história. Porque a nossa sociedade, a civilização, ela foi sendo construída colocando limites. Esses limites, eles são protetivos. É importante que eu desempenhe o papel onde eu esteja e eu não posso ali me dar ao luxo de me abrir completamente. Imagina se eu sou uma professora, estou em sala de aula, mas nesse momento eu estou nervosa e com vontade de falar um monte de palavrões, porque essa sou eu. Essa é a minha essência, eu sou assim mesmo, escancarada, e eu grito e eu falo palavrões. Mas aonde eu quero falar que me compete na minha casa, eu tenho liberdade. Porém, nós temos admitido ao longo da evolução da humanidade e da civilização que nós precisamos respeitar o limite onde começa a influência no outro. Então, enquanto eu assumir o papel de professora, eu vou precisar sim pôr limites em mim mesma. É o contrato social. Eu admito isso em nome de uma civilização. Porque se eu tenho esse direito de ser eu mesma, me escancarar, falar o que eu quero, fazer o que eu estou com vontade, por que o meu aluno também não pode fazer o mesmo e o outro aluno? E como é que a gente ia conviver? Nós voltaríamos naqueles estados de barbarismo, quando aqueles conquistadores entravam nas aldeias e eles arregaçavam, acabavam com tudo. A gente promoveu civilização para garantir que aquilo não voltasse a acontecer. Então, eu não posso jogar fora papéis, eu preciso compreender. A posição que eu me encontro requer de mim certas posturas. Não me permitem certas posturas. E é saudável o atendimento do que o papel propõe. Então, essa história de sermos nós mesmos em qualquer lugar, a própria psicologia fala, não é bem por aí. Nós temos sim um comportamento no íntimo, na intimidade, na minha casa eu posso falar o palavrão que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Mas a partir do momento que eu entro em contextos sociais, eu preciso respeitar a sociedade. Então, se eu estou dentro de uma empresa, eu preciso saber quais são os valores da empresa, eu preciso estar de acordo e alinhado com eles para que o todo funcione bem. Se eu estou na rua dirigindo um carro, eu preciso atender as regras desse contexto, eu preciso representar bem o papel de motorista consciente e responsável, porque quando eu faço, eu me alinho corretamente com esses papéis, a funcionalidade da sociedade é melhor. A gente evita problemas, evita contendas, evita desastres. Então, o representar o papel é importante. Não dá para sair dizendo que eu falo o que eu quero, porque afinal de contas essa sou eu. Da mesma forma, eu não devo me apegar ao papel a ponto de achar que onde quer que eu esteja, eu sou aquela figura. Sabe aquela história da carteirada? E a gente viu, há não muito tempo atrás, a gente assistiu um filme que rodou por aí, de uma certa figura de autoridade que estava caminhando na rua de bermudas, mas abordou um policial, um guarda municipal, como um tal desembargador, ou seja lá o que posto que ele ocupava. Naquele momento ele era só um cidadão caminhando na praia ou na praça. Ele não era nada de desembargador, ele não estava no contexto do desembargador. Mas ele se refere ao guarda como o desembargador. Então ali ele desempenhou um papel que não cabia naquele contexto. Ele não estava na corte dele, ele não estava vestido, ele não estava no ambiente onde ele bate o cartão para prestar o serviço. E nós fazemos essa mistura de papéis. Ou a gente acha que porque ocupa um certo cargo, aonde quer que a gente vá, nós tenhamos que ser venerados. Não. Quando eu estou caminhando na calçada de bermudas, eu sou só um cidadão. E o meu papel é ser cidadão. Se precisa usar máscara, eu vou usar máscara. Se precisa andar na linha X, eu vou andar na linha X. Eu ali sou um cidadão. Percebe como a gente mistura as estações? Como quando a gente gosta de um papel porque ele nos dá certo poder, a gente gruda nele.
E onde quer que a gente vá, parece que a gente quer ser aquele papel, mesmo que eu esteja na praia. Então, às vezes a gente vê pessoas assim, essa é a historinha que eu queria contar. Tem um outro livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, que conta a respeito de uma pessoa, simbolicamente falando, de uma pessoa que se identificou com o papel. Esse cavaleiro, ele tinha lá o seu reino, ele tinha uma esposa, ele tinha um filho. Mas ele tinha o papel de vestir uma armadura e sair para salvar donzelas em perigo. Então, como se fosse esse o trabalho dele. Todos os dias ele se vestia da armadura e salvava donzelas em perigo que estavam por ali no reino. E ele um dia falou assim, nossa, mas eu estou gostando tanto disso, me dá uma satisfação de salvar donzelas, é tão legal isso, me faz sentir tão poderoso. Então ele começou a fazer muito isso, ele só fazia isso. Depois ele pensou assim, puxa, dá tanto trabalho eu vestir a armadura, tira a armadura, põe a armadura, tira a armadura, quer saber? Eu vou ficar com ela, eu vou continuar dormindo com essa armadura, eu vou almoçar com essa armadura, porque assim evita de ficar gastando tempo com isso. E ele começou a se comportar dessa forma. Com o tempo, a esposa e o filho começaram a sentir falta da pessoa dentro da armadura, porque eles nem encontravam mais, ele estava sempre protegido com aquele elmo enorme. Então a esposa falou, olha querido, ou você separa você do papel e você desempenha o papel, mas você continua sendo você, quer dizer, eu preciso de você indivíduo, ainda que de vez em quando você vá para a sociedade como coletivo. Eu preciso de você aqui, porque senão não vai dar, eu não tenho mais marido. E o filho também se posicionou dessa forma. Quando o marido percebeu que ele ia perder a sua individualidade e ia perder a sua família, ele falou, ok, então vamos voltar atrás e eu vou me descolar um pouco desse papel. Vou ficar menos tempo envolvido com esse papel. E ele tenta tirar a armadura. Mas de tanto tempo que ele estava com aquela armadura, ela havia colado na pele e ele não consegue sair do papel. E aí ele entra em desespero e ela fala assim, bom querido, se vira. Do mesmo jeito que um dia você conseguiu colar ela na sua pele, agora cabe a você conseguir descolar a sua armadura. Quer dizer, tenta sair desse papel, você não é o papel, você desempenha o papel. E ele sai então numa aventura. E nessa aventura, que é uma aventura convite ao autoconhecimento, ele vai passar por algumas fases, vai entrar em contato com algumas coisas, vai para uma floresta, encontra com Merlin, o Merlin ajuda que ele faça essa busca para ele conseguir finalmente identificar o papel que ele representa da pessoa e diferenciar da pessoa que ele é. E aí, eu não vou fazer o spoiler, quem quiser busque lá na internet, é um livrinho que a gente lê em 2 horas, bem pequenininho, se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É muito bonito o livro e muito útil, mas ele conta pra gente, ele nos provoca com relação a isso. Você sabe quais os papéis que você desempenha em sociedade? Você tem discernimento, você diferencia cada papel um do outro? Eu faço esse papel e nesse papel eu preciso me comportar assim, eu não devo me comportar assado, me cabe tais e tais funções, mas às vezes eu estou nesse papel e nesse papel me cabe isso, não me convém aquilo. Você tem bem diferenciado quais são os papéis que você representa? Pode ser o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de cidadão, o papel de profissional, o papel de companheiro de alguém, o papel de amigo, o papel de religioso. Você sabe descrever quais são os seus papéis? Você tem desempenhado cada papel no seu ambiente? Você tem rompido com questões que são exigidas dentro do papel que você representa? Você tem transitado com papéis inapropriados? Por exemplo, eu levo o papel de religioso para dentro do meu trabalho e tento converter quem está comigo, ou eu pego o profissional que eu sou e levo para dentro de casa e quero mudar minha casa baseado no profissional que eu sou. Será que você tem misturado papéis? Será que você tem se identificado com papéis? Você sabe quem é você por trás desse papel? Percebe o quanto essas perguntas são fundamentais para o autoconhecimento? Convido você para ficar com elas um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta.
A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzi Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, dentro dessa discussão, dessa reflexão, baseada no livro O Animal Social, de Eliot Aronson, nós estamos conversando a respeito dos dois ambientes principais onde nós circulamos. O ambiente íntimo, por exemplo, do nosso lar, da nossa intimidade, e o ambiente social, onde vivemos o coletivo, onde vivemos o grupo. E esse autor nos convida a pensar a respeito da diferenciação que existe e que precisa existir. Eu não devo, em nome da harmonia social, querer impor a minha individualidade onde quer que eu esteja, do tipo, eu sou assim mesmo, onde quer que eu vá, as pessoas que me aguentem. Não, porque para conviver em sociedade eu preciso conseguir me enquadrar em leis, em regras. Eu preciso atender os valores do lugar aonde eu estou. Isso é viver em sociedade. Se cada um quiser fazer do seu jeito, na sua hora, conforme a sua boa vontade, a gente não consegue fazer alguma coisa em cooperação. Para cooperar, precisa ter um contrato. Dentro desse contrato tem sempre deveres e direitos. Então, o homem social, o animal social, conforme fala o título do livro, ele precisa ter consciência de que em sociedade ele tem que se conscientizar, né? Estar consciente do que lhe cabe, do que lhe convém, até onde ele pode ir, quais papéis ele desempenha. Na intimidade, ele também precisa saber quem ele é. Então, muitas vezes nós queremos pegar o indivíduo que nós somos e forçar goela abaixo os outros, me engulam, esse sou eu. Não é por aí, porque se cada um quiser fazer isso, onde é que nós vamos parar? E muitas vezes nós fazemos o contrário, nós pegamos o papel que a gente representa e nós queremos trazer para a intimidade ou para outros lugares. Então, se eu sou um governante, se eu tenho um status, se eu sou, seja lá quem for, eu quero, onde quer que eu esteja, eu quero que as pessoas me reconheçam assim. Então, eu tenho um cargo de poder, mas eu estou lá na praia. Não, mas eu quero que as pessoas me reverenciem, afinal de contas, eu desempenho um papel de governante, seja do que for. Então, ele convida a gente a diferenciar, mas espera aí, você no contexto praia está no ambiente lazer, todo mundo aqui é igual. Ninguém tem diferença entre um e outro. Não é porque você em outro momento ocupa um cargo X que você pode pegar esse papel e querer fazer com que ele esteja presente em outro momento. Senão a gente faz aquilo que nós conhecemos como carteirada. Você sabe com quem você está falando? Então a gente poderia responder, olha, eu sei, nesse momento você é um cidadão como eu. Agora, se você quiser se referir à pessoa que você é, ao papel que você representa em tal situação, então ok, eu te respeito lá. Lá sim você está nesse papel. Agora aqui, na rua, na praia, nós somos cidadãos e estamos no papel de cidadãos. A lei que se aplica a mim se aplica a você. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam muito assim, não é verdade? A gente faz mistura de papéis. A gente quer levar o papel de um lugar para o outro, a gente às vezes não quer assumir o ônus, o dever que o papel nos impõe. Eu quero o papel, quero receber de acordo com o papel, quero ganhar os benefícios do papel, mas não quero me submeter às regras do papel. Essa é a sociedade de hoje, isso tem predominado, por isso que eu trago essa reflexão.
Vamos prestar atenção naquilo que nos compete, o outro é o problema do outro. Mas e a mim? Quais são os papéis que eu represento? Eu tenho consciência dos seus direitos e deveres, aqueles que cabem ao papel? Eu tenho respeitado até onde eu devo ir com esse papel, o que me cabe? Quais as minhas responsabilidades por esse papel? Eu tenho identificado que o papel cabe num contexto, mas não no outro? Será que eu não estou misturando as coisas? Aí a gente falou do cavaleiro preso na armadura, daquela historinha, quando a gente se identifica com o papel e a gente perde a individualidade. E nesse livro, O Animal Social, ele levanta ainda dois outros pontos principais, além da questão dos papéis, e que eu trouxe porque vale a pena a gente refletir. Ele chama a nossa atenção a respeito da presença de ídolos quando nós estamos no ambiente social. Naturalmente, nós vamos escolher alguém como ídolo e a gente passa a seguir essa pessoa. Então ele chama atenção, porque tem um lado positivo no sentido de carisma, de motivação. Então que lindo quando a gente se motiva inspirado em alguém que nos fez bem, em alguém que fez bem para a sociedade, em alguém que tem características positivas, e eu admiro essa pessoa, e eu tento segui-la, eu tento caminhar por onde ela passou, eu tento me parecer com ela. Isso faz com que a gente se motive a crescer. Então não é ruim, a criança se espelha nos pais. Os pais são ídolos para as crianças. Os nossos filhos olham para a gente e falam assim: eu quero ser que nem o meu pai quando eu crescer. Eu quero ser igual a mamãe quando eu crescer. Isso é bom, porque motiva a criança a crescer. Ela vai se esforçar, ela vai buscar, ela vai exercitar e faz com que ela cresça. Então a gente ter ídolos é bom, é positivo e é automotivante, é automotivador. Mas o autor chama atenção para quando a gente mistura de novo os papéis. E esse ídolo passa a ser para a gente um Deus. Então eu admirar um ídolo é bom, eu seguir um ídolo é legal, eu aprendo com ele. Mas eu perder a consciência crítica e transformar esse ídolo num Deus, isso é complicado. Porque ele não é um Deus. Não importa a pessoa que a gente escolha para ser o nosso ídolo, ele continua sendo uma pessoa, ele continua sendo um ser humano. É óbvio que tem seres humanos mais especiais que outros, e aqui eu abro um parênteses para a minha opinião pessoal, porque eu destaco Jesus de tudo isso. Jesus para mim foi o maior modelo e o maior guia da humanidade. Mas qualquer outra pessoa que não tenha aquelas características desse grande pensador, religioso, ser humano que foi Jesus, qualquer outro, na minha opinião, a gente precisa ter um pé atrás, às vezes até 2 pés atrás, no sentido de não perdermos nossa consciência crítica, dizendo amém para tudo aquilo que foi falado. Então o convite é esse: vamos sim seguir pessoas, admirar, vamos acompanhar o pensamento desse ou daquele fulano, vamos ver o que alguma pessoa, os youtubers da vida, os blogueiros, os jornalistas, os pensadores, os filósofos, os religiosos, todos esses têm coisas interessantes para nos acrescentar. Então vamos sim prestar atenção, ouvir, mas sem perder a consciência crítica, senão nós nos tornamos robotizados, fiéis seguidores hipnotizados, numa palavra, fanáticos. Então, quando eu admiro um ídolo, eu aprendo com ele. Quando esse ídolo, eu o transformo num Deus, quando eu idolatro um ídolo, eu perco minha individualidade. Aí aquela parte da psicologia individual some. E eu deixo de acrescentar para a sociedade a minha particularidade. E eu preciso participar. A minha mente é única, eu não posso abrir mão dela para seguir a do outro. Eu posso aprender com o outro, mas eu não posso me perder no processo. Eu não posso abrir mão da minha individualidade para fazer só o que o outro manda, para ser como o outro diz que é legal, para acreditar no que o outro disse, para dizer amém a tudo que ele fala. Então ele convida a gente ao cuidado com relação à idolatria.
E muitas vezes essa idolatria, esse último ponto que ele levanta, são pessoas que concordam com a gente. Então, nesse momento, nós trazemos ídolos, aqueles que vão dar força à nossa narrativa. A pessoa não é nada diferente de mim, mas eu começo a endeusar essa pessoa simplesmente para que todo mundo acredite que ela é muito especial só porque ela concorda comigo. Então, na verdade, é uma questão até narcisista da nossa parte. A gente faz grupinhos como se fossem comparsas até. Nós criamos máfia. E aí nós valorizamos tanto o outro como se ele fosse um Deus. Ele não é. Mas nós estamos querendo que todo mundo pense que ele é Deus, porque afinal de contas ele está no nosso time. Então a gente vai ganhar com isso. É uma atitude muito egocêntrica, para não falar egoísta. Então fica aqui esse convite para a gente pensar um pouco a respeito do nosso comportamento social. Como é que andam os nossos papéis? Eu estou desempenhando de acordo, eu não posso me fundir no papel, mas também não posso sair fora dele. E fica essa questão dos ídolos para a gente pensar. Será que eu não ando me agrupando, não beneficamente no sentido de vamos nos unir, mas será que eu não ando montando máfia? Será que eu não estou me associando a comparsas? E idolatrando isso só para ganhar vantagens? Ninguém é Deus, ninguém é maior do que o outro, somos diferentes. E socialmente falando, nós ganhamos mais com essas diferenças, com a pluralidade. É importante a pluralidade de pessoas, de ideias, de comportamentos, de pontos de vista. Não é bom nós idolatrarmos alguém e todo mundo ficar parecido com essa pessoa. Isso a gente diminui muitos pontos de vistas, opções, possibilidades. Então, cuidado ao viver em ambiente social. Não perca você no processo. Fique atento aos papéis que você desempenhe. Cuidado para não idolatrar pessoas, admirar, ok. E atenção para não ficarem criando grupos para se fortalecer como se fossem comparsas de uma máfia. Eu deixo para a gente pensar um pouco a respeito disso.